Uma ideia não é constante como sentir uma emoção ou um processo evolutivo. Só existem ideias transitórias e processos em modificação. Não há ideias permanentes. Essa frase, associada ao psicólogo, médico e filósofo Wilhelm Wundt, explica bem a opinião dele acerca da mente do ser humano, inconstante, eternamente amadurecendo, construindo e desconstruindo ideias incessantemente. Antes de falarmos dele, precisamos entender como nós chegamos até aqui. Conheça-te a ti mesmo. Com essa frase, Sócrates, na Grécia Antiga, dá o pontapé inicial para o compreendimento da psicologia. Sócrates era conhecido por buscar a essência das coisas. A essência era aquela característica única que difere uma coisa da outra. E a essência dos seres humanos é a razão. A razão é a voz interior que faz o humano se controlar e não se tornar um refém dos instintos. E é o nosso dever, como seres humanos, estudar essa voz que nos difere dos animais. Mas nós não podemos dar todo o crédito a Sócrates, pois na Grécia Antiga já existiam as tragédias. A tragédia evidencia imitativamente a condição humana. A todo momento estamos sujeitos a uma reviravolta. E justamente por trazer essa condição de ser humano, as tragédias conseguiam atingir a catarse. A catarse, primeiramente observada por Aristóteles, era um sentimento de purificação, onde o observador de uma peça liberava suas emoções. Aristóteles, discípulo de Platão, vai estudar e elaborar os seus conceitos de metafísica e psique. Determinadas por Platão, a psique é a alma do ser humano aprisionada em um corpo, sendo esse corpo a sua caverna. Além da famosa história da caverna, aqui Platão gera uma afirmação que durará por milênios: corpo e alma são separados. De acordo com Aristóteles, o corpo é instrumento da alma racional. A psique é o princípio da vida do ser humano. Esse é um resumo rápido das principais características desse período. Obviamente aconteceu muita coisa nesse meio tempo, mas vamos nos ater em duas características cruciais: a mutabilidade e a psique. Logo após a Grécia Antiga, muita coisa mudou. Teve a fusão da religião greco-romana, a ascensão e queda do Império Romano, surgimento da cultura judaico-cristã, a ascensão do monoteísmo, criação da Bíblia, enfim, muita coisa. Durante esse caminho, alguns dos conceitos deixados para trás foram retomados e modificados. A razão não é perfeita, sendo inerente ao pecado original. O homem é definido por seu corpo físico e espiritual. A liberdade é apenas a partir de Deus. Enfim, o cristianismo. No meio de todas essas mudanças, o espaço do pensar é retomado por Santo Agostinho, trazendo consigo toda uma influência platônica. Se a pergunta é sobre a composição do ser humano, respondo que é constituído de corpo e alma. A alma é a união do divino com o humano. Como diria Thais Pallu, a alma é uma substância racional feita para dominar o corpo. No pensamento agostiniano, o que a alma sabe sobre si mesma aprendeu de dentro, do interior. Aprender é tão somente um recordar, pois a alma traz todo o conhecimento. Conheça-te a ti mesmo de uma forma cristã de leitura da alma, o que nos leva ao ato de confissão, o ato de saber de você mesmo, a escrita, destacada por Agostinho, onde o autor também se espelha a si mesmo na alteridade do texto. Deu para perceber que nesse período de ascensão cristã, todo o conhecimento da psique no ocidente se torna um saber estritamente religiosa, onde a alma é um elo do humano com Deus. Justamente nesse período, a igreja vai controlar o acesso ao saber, consequentemente manipular o conhecimento das pessoas, gerando todas as referências imagéticas que podemos observar ainda hoje em dia, em construções, personagens, histórias, formas geométricas, em tudo. Outra figura que se destaca nesse período é de São Tomás de Aquino. Ele aparece no fim da Idade Média, em um período que é meio a calmaria antes da tempestade, pois nesse período as coisas começam a se articular para os gloriosos 1500. São Tomás de Aquino, ao invés de beber da fonte platônica, prefere pensar acerca das ideias de Aristóteles. Tomás garante que a alma é além de diferente do corpo, imortal, imaterial e que pode existir fora do corpo. Possui a forma do corpo que se molda perante ela. A alma tem a capacidade de sentir, mas não pode exercer essa capacidade sem o corpo. Também possui a faculdade de entender, mas não tem nenhuma reserva de ideias inatas. Depende da experiência sensível para a aquisição do conhecimento.
São Tomás de Aquino funde a filosofia aristotélica com a religião cristã. Ele diz que, ao invés do conhecimento, a alma humana busca completude e só encontrará ela em Deus. Além de conseguir racionalizar os dogmas da igreja, fortificou a igreja e adiou o inevitável fim do seu monopólio psíquico. Aqui, nós podemos perceber que o indivíduo da Idade Média é um ser dotado de livre-arbítrio, autorreflexão, consciente de um cosmo que vai além do material. Mesmo assim, é apto a dominá-lo e moldá-lo à sua escolha. Psique é uma potência que move o renascimento do indivíduo. Abre alas à renascença. E junto, veio o nascimento da ciência moderna, a ruptura religiosa, a ascensão do indivíduo humano e mais infinidade de acontecimentos culturais, econômicos, sociais e científicos que aconteceram nessa época. Mas e a psique? Descartes vai dizer que o homem é feito de corpo e alma, e o corpo sem uma alma é apenas uma máquina. Máquina? Mecanicismo. Para entender essa postura do Descartes, precisamos compreender que, na sua época, houve o boom do advento de máquinas e, junto, o glorioso relógio. Uma máquina tão complexa e precisa que fez com que os pensadores da época ficassem impressionados ao ponto de acreditarem que o universo era como um relógio de Deus, preciso e harmônico. Com o método científico, essa visão do universo como uma máquina tipo um relógio, será que o humano e os animais também são máquinas? Para os pensadores como Descartes, sim. O ser humano era um produto do universo, que por si só já era uma máquina. Essa visão foi fortificada com o estudo do corpo e seus membros através dos cadáveres. O corpo aqui não é mais sagrado. Para Descartes, a alma tem uma função única: pensar. E a psique, que virou a alma, agora torna-se a mente. Agora, também é possível estudar não apenas a sua natureza, mas também os seus processos da mente. Descartes também disse que o corpo, por ser mecânico, é previsível, fundando a teoria do ato e reflexo. Um objeto externo pode provocar uma resposta involuntária. Descartes estabeleceu a função mente e corpo, onde a mente influencia o corpo e o corpo a mente. Se a mente quer andar, o corpo anda. Se o corpo sente calor, a mente precisa determinar a resposta adequada para esse estímulo. Descartes chegou até estabelecer o ponto central da mente humana. Enfim, Descartes dá um pontapé científico para a psicologia moderna, e nomes como Augusto Comte, John Locke, entre vários outros, ajudam ele a desenvolver o pensamento quase científico da mente. Todos esses pensadores vão levar consigo a ideia da mente até a modernidade, onde o homem se depara com uma sociedade inteiramente modificada, dominada por máquinas, com a inexistência de feudos e uma mudança drástica na rotina de cada indivíduo da sociedade. A grande expansão da área científica traz consigo novas áreas da ciência e máquinas capazes de realizar os seus estudos. Aqui, a psique deixa de lado seu passado religioso e é encaixado ao lado da fisiologia. E descobertas como o funcionamento das doenças mentais e que os reflexos do ser humano não estão diretamente ligados com a consciência geram um enorme avanço para o estudo da psique. A psique também é encontrada nos estudos da psicofísica, onde estudava a fisiologia do olho e a percepção das cores. Agora, nós podemos entender a subjetividade. Nesse período, nós compreendemos que a psique humana tem a ver com a subjetividade do ser humano, que nada mais é do que as diferentes formas de um indivíduo humano se construir e transformar perante o mundo à sua volta. Temos que entender que, para essa subjetividade existir, foram necessários todos esses séculos de debate acerca da psique mesclada com um fator determinante: a liberdade de pensar e contribuir com o pensamento alheio. Estamos observando agora a revolução científica e todos os seus efeitos, dando espaço para a existência da psicologia científica. Alemanha, século XIX. Nessa época, a Alemanha estava passando por uma ampla reforma educacional, onde é que eles estabeleceram o princípio de liberdade de ensino, uma forma humanista de ensinar e associando a pesquisa científica com o ensino, tornando-se assim a referência mundial para os ensinamentos. Foi nesse contexto que o Wundt cria na Universidade de Leipzig mais um laboratório, mas dessa vez o mais importante laboratório de psicofísica, ganhando notoriedade internacional e avançando no reconhecimento da psicologia como uma ciência. Realizando estudos de como um cérebro reage a um estímulo físico como a picada de uma agulha,
O Wundt também cria o método introspectivo para se auto-observar e explorar a consciência do indivíduo, define a causalidade psíquica e entre tantas outras teorias. Aqui, Wundt não apenas determinava que a psicologia também é uma ciência independente das outras ciências, como também a separava da religião e filosofia. Outro nome que podemos citar nessa época é o estruturalista Titchener, que vai estudar os estados elementares da consciência, como estruturas do sistema nervoso central. Utilizando do método introspectivo de Wundt, Titchener vai dizer que só pode ser objeto de estudo da psicologia aquilo que pode ser relacionado com os elementos estruturais da psicologia. Ele realizava a análise dos processos conscientes atrás de uma estrutura fundamental. Enfim, chegamos à psicologia moderna. Espero que tenha dado tudo certo nesse meio do caminho e que não tenha nada, extremamente errado.